Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com a doutora Sônia Calil, que é psicóloga e que veio conversar com a gente sobre como contar para as famílias, para os avós, para os tios, para os filhos, para os irmãos, que um dos seus pequenos tem autismo. Eu pedi para a doutora Sônia vir conversar com a gente porque nós temos vários casos no consultório, Sônia, que com a seguinte problemática. Já é difícil para os pais aceitarem Sim. os sintomas, e que são sintomas do espectro autista. Porque como não tem um exame, não tem um marcador biológico, não é uma doença que saia em algum resultado com marcador biológico, já é difícil para eles aceitarem que não é um transtorno de aprendizagem, não é um jeitinho peculiar de ser, não é um déficit de atenção e uma hiperatividade somente, que enquanto a criança é pequena dá para se enganar. Os sintomas vão aparecendo mais e mais conforme as crianças crescem. Então já é muito difícil aceitar e dizer, bom, realmente tem aí características do espectro, realmente tem algumas questões aí do autismo, já não é fácil. Ainda, como eles vão passar isso para as pessoas? Porque muitas vezes, quando eles vão falar, as pessoas falam, imagina, é só um jeitinho, você também era assim quando você era pequeno. Tem uma questão importante que, assim, nos tempos de hoje, né, quase todos os pais trabalham fora. Sim, muito, Então, e trabalham muito, né? E às vezes a criança fica ou numa creche ou com os avós. Os avós são bastante sensíveis para esse tipo de coisa porque eles estão o tempo inteiro com a criança, né? Então eles começam a perceber, nossa, que esquisito isso. Mas eles ficam muito constrangidos de falar com a filha ou com o genro ou com o filho e a nora do que eles estão observando. Sim, e muitas vezes eles acham que dizer assim, não é nada não, vai aliviar a dor dos filhos, vai ajudar os filhos. Só que os filhos estão vendo que daqui a 5 minutos eles vão ver outras e outras características naquela criança. Então, muito difícil. Às vezes os pais até percebem uma pequena esquisitice no filho e pergunta para a mãe, você está observando isso durante o dia que ele fica com você? E a mãe, por medo, por receio, diz, só aconteceu agora, que não é uma verdade. Sim. E retarda toda a percepção que os pais têm para poder levar para um tratamento. E, Sônia, isso acontece também com a escola, que ou as crianças ficam com os avós, que muitas vezes agem assim, ou as crianças ficam na escola, que a professora também age assim. A direção tem medo, tem receio de falar aos pais. E não só isso. E falam que tá tudo bem, que a criança age normalmente lá dentro. Algumas classes de pequenos, tenham poucos pequenos para uma professora e uma auxiliar, pode ter 5, 8, 10, 12, não passa muito disso, mas não importa. Você tem 2 crianças, você divide a atenção. 5 crianças, você divide mais ainda. Então, você não está o tempo inteiro observando aquela única criança. Exato. E eles dizem aos pais, não, aqui ele age normalmente, ele brinca, ele presta atenção nas explicações. Ele interage. Você realmente acredita. A criança que você está vendo ali, que fica no cantinho, mexendo de forma repetida nos brinquedos, sem aceitar a sua interferência, sem aceitar brincar e dividir, compartilhar com você. Você realmente acredita que na escola é isso que a professora quis dizer? Porque às vezes a gente entende uma coisa, mas que não é bem o que a professora quis dizer. Você acha que ele está realmente jogando, curtindo, interagindo como uma outra criança qualquer? Não. Mas as professoras não deixam muito claro, assim como os avós. E isso atrasa todo o tratamento da criança. Exatamente. E aí, depois, passado um tempo, quando a coisa se configura e aí essa família recebe o diagnóstico, como é que ela vai contar isso para todo mundo? Que falava que estava tudo bem. Primeiro, ela diz, não vamos contar para todo mundo. Né? Então, vai contar, talvez, para um casal de avós, para o outro não, que é mais crítico, que vai ficar em pânico, sei lá o que vai acontecer. Não sabem ainda como contar para os irmãos, se tem irmãos, né? E eu diria o seguinte, olha, o jeito melhor para se contar
Primeiro que para os adultos, uma fala de adulto para adulto é importante dizer, olha, infelizmente nós identificamos um probleminha, levamos no médico, isso se configurou, é tal coisa, tem tratamento, não sabemos ainda como é a evolução, mas a gente vai fazer de tudo para que ele evolua o melhor possível. Perfeito. Pronto. Quanto mais Perfeito. você fala de uma forma clara e objetiva, você maneja menos a questão emocional, Perfeito. tá? Isso é para o adulto, que pode ser para uma grande amiga, que pode ser para o pai, para a mãe. Claro, pode chorar, pode dizer, puxa vida, como é que nós vamos fazer agora? Mas sempre dá para fazer alguma coisa. Sempre, muita Sempre, coisa. muita coisa. Para os irmãos, eu diria o seguinte, Irmãos da criança. da você quer criança. Vamos supor que a criança autista é a criança mais velha, dizer. Tá. tá? A criança mais nova que chega, que não é autista, já vai estar convivendo com essa criança mais velha que é autista. Então, na verdade, é como se fosse normal. Sim. Esse irmão que é autista funciona desse jeito, fala desse jeito, brinca desse jeito repetidamente, quer ficar muito no iPad, tem dificuldade de interagir. Essa criança menor vai começar a participar disso tudo como se fosse algo absolutamente normal. Porque é a rotina dele, Porque é né? a rotina deles. E se os pais não discriminarem, os avós não discriminarem, não vai haver discriminação, Sim, tá? certo. O que vai acontecer é, quando essa criança cresce e também demanda atenção dos pais, esses pais vão ter que ter um equilíbrio para dividir a atenção com um e com o outro. Perfeito. Quando na família os irmãos mais velhos, um ou dois irmãos mais velhos, não têm o espectro autista e vem de repente um que tem, como que todos vão aceitar? Parecido com o pai e a mãe, tá? Vão ficar tristes inicialmente, preocupados, os pais vão contar e talvez eles tenham curiosidade de saber, mas o que vai acontecer? As crianças fazem perguntas esdrúxulas, vai dizer assim, mas ele vai morrer por conta disso? Né? Vão perguntar. Então, quanto mais naturalmente esses pais puderem informar esses irmãos do que está acontecendo, que tem tratamento, e vocês vão perceber que vai haver alguma dificuldade, mas nós vamos estar juntos. E às vezes é muito interessante, os irmãos mais velhos, quando tem algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno, eles adoram cuidar, porque eles também querem se sentir úteis. Então, eu não me lembro de ter nenhum caso que teve uma rejeição profunda de irmãos. Nunca Não sei vi também, você nunca. na sua experiência. Não, muito pelo contrário. Não tem uma rejeição. Não. Tem, ao contrário, uma aproximação. Às vezes a gente tem que cuidar porque eles ficam em excesso, cuidadosos em excesso, preocupados Isso. demais Isso. e acabam assumindo um papel de cuidadores que não é o papel deles. Às vezes acontece também de, conforme a criança vai percebendo que os pais estão dedicando muita atenção para aquele irmão que tem o espectro, o que ela vai fazer? Imitar. Sim. Ela vai ficar meio autistinha também. Sim, fazer tá? alguns comportamentos. Fazer alguns comportamentos repetitivos, vai fazer um pouco de birra igual o que o irmão que é autista faz, se os pais querem pôr limite no alimento, querem pôr limite no iPad, querem pôr limite no celular ou na batata frita, seja no que for, tá? Eles vão querer fazer iguais. Então, cabe a esses pais dizer, olha, não tem por que você fazer isso, porque você está fazendo igual o seu irmão, você não tem as mesmas características que ele. Se eu falar para você, espera um pouco, você consegue esperar, não consegue? Ele, às vezes, não consegue esperar. Sim. Então, essa é uma diferença entre vocês dois. Perfeito. Que nós vamos ter que trabalhar e a criança entende. Sim, sabe? E com o tempo isso tende a assumir, porque não é um autismo verdadeiro, né? É uma imitação, para chamar atenção, só para chamar atenção. Enfim. E o que eu acho que vai acontecendo, porque é como as pessoas me relatam, é assim, eles vão interagindo, vão entendendo, não vai criando um problema específico. Eu nunca precisei fazer
uma sessão inteira com algum dos meus clientes, pais de autistas, só para trabalhar essa questão com o irmão que não é autista. Eles vão entendendo, isso é um alívio para os pais, né? Os avós também, eles vão tentando trabalhar igualmente com um e com o outro, dar atenção igual para um e para o outro, embora a criança que é autista exija algum outro tipo de contato mais específico. Perfeito. Tá? E o que não é autista entende e pode aguardar. No fundo, as coisas funcionam e pode dar bem certo. Com certeza. Assim como contar para um filho que ele tem autismo, né? Tentar Sim. sempre trazer aquele assunto como um assunto normal na família. Precisa né? tomar um cuidado nas famílias que têm idades muito diferentes, tá? Um filho mais velho, sei lá, com 15, 16 anos, e uma criança autista que agora está com 7. Quase que obrigar esse irmão mais velho a cuidar do mais novo. Sim. Tá? Esse não é o papel do irmão, ele pode ajudar no cuidado, tá? Assim como todas as pessoas da casa. Se tem uma empregada, a empregada ajuda a cuidar. Se tem a babá, ajuda a cuidar. O pai ajuda a cuidar e o irmão ajuda a cuidar. Mas não é algo só para deixar na mão do irmão como alívio dos pais, tá? Sobrecarrega esse irmão e em algum momento ele vai entender que ele não quer mais fazer isso. Claro. Não é dele esse Claro, papel. claro. Sim, porque os pais muitas vezes se preocupam, mas e quando eu morrer? E quando eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar do seu irmão? Você que vai ter que cuidar, você que Sim. tem a obrigação. Isso é péssimo. E não foi uma escolha deles, né? Sim. Não é um papel e não é é uma escolha obrigação. de ninguém. Sim, Tá certo? é fato. Mas os pais, pai é pai, mãe é mãe, né? E o papel de cuidador é de pai e mãe. É verdade. Não necessariamente do irmão. O irmão pode ser um coadjuvante importante nesse lugar. Sim, e com certeza mas não ficar só na mão dele. Porque senão corre o risco da gente afastar mais ainda esse irmão, porque fica pesado e fica muito chato. Sim. E ele quer fazer as coisas dele, ele precisa se desenvolver como pessoa, que ele também ele não é só um irmão de autista, ele também é um ser que Sim. precisa estudar, casar, fazer tua vida, né? Exatamente. É isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado, compartilhe, dê um joinha para que outras famílias também tenham acesso a essas informações. Se você conhece alguém, manda esse vídeo e escreve nos comentários o que vocês acharam. Muito Adorei obrigada, estar aqui com Sônia. você também. Você sempre acrescenta, Muito muito obrigada. obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.